Uma coisa para vocês. Não sei nem se vale a pena a gente pregar, podia cantar um hino e ir embora. Porque a gente vê as maravilhas de Deus, né? Enche o nosso coração. A gente fica assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas a gente quer trazer a palavra. Vamos lá, sentadinhos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Texto muito conhecido nosso. Deixa eu explicar para você a nossa caminhada. Bom, eu deveria ter estado aqui há 15 dias atrás, mas no domingo que vim, passei mal, tive uma dificuldade muito grande, não pude vir aqui, e o irmão Adelino, já pedi desculpas a ele ali, agradeci, substituiu a altura, e domingo passado eu fiz o Enem, retrasado, domingo passado também, fui fazer o Enem, foi uma experiência muito, muito boa mesmo. E eu fiz uma série de mensagens, 4, 5 mensagens, falando sobre um tema que eu tenho trabalhado lá no nosso grupo com o pessoal, muito importante, porque as pessoas hoje nós procuramos amigos, amigas, pessoas que tenham serenidade, né? Como é bom a gente conversar com uma pessoa que nos proporciona tranquilidade, sabe ouvir, não é? A gente está precisando de uma palavra no momento difícil, você liga para aquela pessoa, fala com ela, e muitas das vezes a gente acha assim, não, mas tem que ser o pastor Diógenes, porque ele é o pastor, tem que ser o pastor Silvio, tem que ser, não, eu não diria isso, não é isso que a palavra diz, tem que ser eu e você, nós como crentes, pessoas que eu possa conversar, que as pessoas, porque há muita gente aí precisando, muita loucura. Hoje, antes de vir para cá, eu passei na casa para pegar a Tony e Anne, ele me pediu, você vem para Salvador? Eu falei que vinha pregar aqui, leva a gente que a gente quer agradecer as orações. E a gente chegou lá, o cara deixou um carro assim, trancou a rua, ficamos esperando, eu desliguei, saltei do carro, e graças a Deus chamaram o rapaz lá, aí Tony falou assim, poxa rapaz, que negócio chato, eu digo, isso aqui, a rua é assim mesmo. Aí eu disse, hoje está bom, e quando quebra o pau, né? Quando sai nos tapas, no estacionamento, então a gente vive uma pressão muito grande, não é verdade? Das dificuldades, das nossas lutas pessoais, mais as lutas dos outros, o egoísmo, enfim, tudo isso que nos cerca. Então, onde encontrar essas pessoas? Por que nós não temos muitas pessoas assim? Muitas pessoas assim, até mesmo na igreja. Eu fui pregar numa igreja aqui em Salvador, e quando terminou o culto, eu preguei, falei, e quando terminou assim, do lado veio uma irmã, e ela me chamou e disse, pastor, vem cá, ora aqui por mim. Aí eu, não, isso é normal, pedir oração. Aí eu falei, ela falou, mas não é por mim não, ela pegou, tirou uma carta assim, essas cadernetinhas, né? Tirou uma folha, e tinha um bocado de coisa assim escrita, eu falei, o que é isso? Não, é porque meu filho está sofrendo uma perseguição, e ela começou a contar um monte de coisa lá, e ela falando, eu fiquei assim, parado, olhando para ela, e quando ela terminou, ela num nível de ansiedade absurda, de angústia, eu olhei para ela e falei assim, lembra de Jesus? Ela ficou assim me olhando, tomou um susto, eu falei, agora, põe na sua mente de quem você é, não é? Esse hino que você trouxe, eu gosto muito, só que vocês mexeram na versão, né? Não estou dizendo que está errado não, assim, mas a gente canta assim, é de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E as palavras, então eu gosto muito disso, eu me emocionei ali que você começou a cantar, mas cantei a versão que eu aprendi, né? A Jesus, lembra de Jesus, por quê? Porque Jesus foi aquele que disse o quê? Quando a gente está assim, com a cabeça apertada, outro dia a moça estava com uma coisa assim na camisa, não aperte minha mente. Já ouviram isso? Não aperte minha mente. Quando a gente está assim, para quem a gente deve recorrer? Vinde a mim, todos vós que estáis, e o quê? Oprimidos. E eu? Que coisa, né? Então a gente precisa ver, onde é que a gente encontra isso? Então, pensando nisso, eu fiz essa série de reflexões, pensando de que a melhor coisa que pode acontecer numa pessoa para viver hoje, os desafios da vida, do cotidiano, da sua vida com Deus, é justamente
que ela entenda que ela precisa estar bem, ela está bem com Deus, está bem consigo mesmo, está bem com o próximo. É possível isso? É. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Então nós precisamos estar bem com Deus, nós precisamos entender, irmãos, que Deus está do nosso lado. Eu tenho falado isso, como que é fácil para a gente entender? Deus está do nosso lado. Se não tivesse do nosso lado, não faria isso que está fazendo. Se não tivesse do nosso lado, nós nem estaríamos aqui. Deus está do nosso lado. Nós estamos com Deus. Então eu quero hoje começar, eu vou ter uma só no domingo, mas a gente vai falar sobre isso. De bem com Deus, é o tema da nossa reflexão. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir? Justificados, pois. Gente, que coisa maravilhosa. A gente pensa e usa essa ideia, esse linguajar, né, que Paulo vai utilizar, falando disso, e a gente só pensa na relação da salvação, né, Paquinho? E realmente, estou justificado diante de Deus. A minha salvação está garantida por causa de Jesus Cristo. E não há nada que me condene, porque Cristo me justificou. Ele chegou e tomou o meu lugar. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Glória a Deus por isso. E eu vivo isso todos os dias. Mas mais do que a ideia da salvação, é essa personificação, como é que eu enxergo Deus. Porque se eu digo que eu estou justificado com Deus por meio de Jesus Cristo, eu estou com paz. Eu tenho paz para com Ele. Eu estou pacificado por Ele, no meio dele, com Ele. E a questão é, por que então as pessoas às vezes não enxergam assim? Por que isso acontece? Por que quando alguém cai, a gente usa essa palavra, isso é um evangeliquez, né? A nossa linguagem evangélica. Quando alguém cai, né, caiu, infelizmente, isso pode acontecer, por isso Paulo diz, olha tu que está em pé. Quando alguém cai, alguém diz assim, ih, rapaz, fulano lá. E aí para levantar aquela pessoa é uma dificuldade muito grande, e não é com as consequências, às vezes, do pecado, mas é com ele mesmo. Ele não consegue se enxergar com a capacidade de que Deus é poderoso para erguê-lo de novo, para fazer com que ele tenha uma nova vida. E qual é a questão? A questão é a percepção que se tem na relação com Deus. E é justamente isso, meus irmãos, que vivemos esse tempo de ansiedade, de fragmentação interior, essa falta de sentido, essa coisa que não traz aquela paz profunda que Paulo diz assim, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento. Que coisa maravilhosa esse texto, né? Quer dizer, que eu não consigo mensurar, que não dá para somar, não dá para colocar num cálculo, não dá, porque excede, está acima da realidade, ó, subiu a mais do que a realidade. Vai guardar o coração. Por que isso não acontece mais? Por que a gente não faz? E eu digo então, pensando que é por causa daquilo que nós aprendemos. É da forma como nós aprendemos a figura de Deus. Meus irmãos, eu quero mostrar, irmãs, eu quero mostrar para vocês, olha como isso é importante a gente entender, e era isso que Jesus veio oferecer ao povo. Vamos voltar ao Novo Testamento juntos? Olha aqui. Nós tínhamos lá a religião judaica dividida em grupos. Tem os fariseus, os saduceus, os herodianos, mas eu quero focar apenas em alguns. Esse grupo fariseu tinha uma importância muito importante, uma coisa ficou redundante, ficou uma importância, porque eles, de alguma forma, eles expressavam, principalmente visualmente, a relação com Deus. Então, como alguém via um fariseu, via como uma ideia de alguém separado, de alguém santo, de alguém, eu vou usar uma palavra que eles gostavam muito de usar, perfeito. No que? Naquilo que falava, naquilo que fazia.
E chegaram às vezes até chamar a atenção. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que foi fariseu. Mas quando você para e você vai ler, você observou isso? Você que está aqui comigo, está me acompanhando, pega o Novo Testamento e leia o livro de Mateus. É Mateus falando para pessoas e ele conta como Jesus lidava com a mentalidade dos fariseus daquela época. Você pega o livro de Lucas, a mesma coisa. João não, João pouco. Mas Marcos também. Qual era a ideia? Eles queriam justamente mostrar. João tem uma frase que no final que ele diz assim, que os judeus entregaram Jesus por inveja. Qual é a relação? É que você lendo e você tendo essa percepção, quando você lê o Novo Testamento, você vai ver Jesus, por exemplo, as parábolas de Jesus. Ela falando para quem? Por exemplo, a parábola do filho pródigo. Engraçado, eu aprendi isso no direito, viu? Pródigo, é a ideia de que alguém que vai, que tem, e alguém estava falando isso, eu disse, não, rapaz, depois que eu li. Esse filho pródigo, ele é pródigo por errar, porque ele vai tomar aquela decisão, né? Mas aquela parábola era para quem? Falando para quem? Para os fariseus, olha, vocês têm que ser igual a Deus, que quer tanto o filho que sai, como o filho que fica. Tudo isso é uma espécie de embate. Claro, Jesus usando as suas estratégias de linguagem para justamente ensinar o povo e mostrar aqueles homens. Qual era a mentalidade deles? Como é que eles entendiam Deus? Presta atenção. Para os fariseus, Deus era santo, justo, legislador, aquele que aprova e a quem obedece e condena quem falha. Você vê, por exemplo, que, se você puder abrir para mim aí, alguém, Marcos 7, capítulo 7, versículo de 1 a 5. Pode ler para mim me ajudar? Não preocupe não que eu estou controlando o horário aqui. Vamos lá? Marcos 7, achou, leu. Marcos 7, de 1 a 5. Vamos lá? Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram e Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns dos seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavadas. Costume judeu, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição bíblica e religiosa. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é a primeira de muitas tradições às quais se apegam, como lavagem de copos, jarras e panelas. Então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que seus discípulos não seguem a tradição dos livros? Por que vocês não lavam a mão também? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu: hipócrita, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Bom, obrigado, Deus. Para o fariseu, aquilo que ele via e que ele ensinava, um simples sentar à mesa para comer era um ritual. Mas não era um ritual de higiene, porque o pessoal usa esse argumento, né? Não, não é isso. Você vai ler e você vai perceber isso. Era, mais do que isso, era uma ideia de pureza. Era uma ideia de alguém que faz porque está agradando a Deus. E não faz somente porque poderia fazer para agradar a Deus, mas poderia fazer para si. Não, fazia e dizia, mas você não faz? Você não faz? Então, a mentalidade desse pessoal era uma mentalidade que não era uma questão, mas tudo se torna um ritual. Então, você fica com uma dívida. Aí perguntou a Jesus, os teus discípulos não fazem? Pergunta aí, por que não faz o ritual? Aí, Jesus, vocês são artistas, hipócritas, né? Vocês são artistas, vocês são atores. Meu coração está longe da gente. A preocupação deles era o quê? Vai fazer, e eu faço, e aí todo mundo vê e diz, né? Aí por isso que Jesus vai dizer a eles, né? Quando vocês verem isso, não façam. Aí diz, os fariseus já receberam a sua recompensa. Qual era a recompensa? A recompensa era isso, era ser reconhecido. Era que alguém dissesse, ali, ó.
Aí Jesus falou assim: olha, quando vocês jejuarem, vem para casa, chega em casa, lava o rosto, se enxuga, pintia o cabelo, saia perfumado, saia bem. Porque os fariseus saíram tudo de remela, e se assim, que Paulo jejuando. Deixa eu falar uma coisa, sem nenhuma agressão, porque nós não somos dessa linha. Irmãos, eu vivi um tempo da minha vida, graças a Deus há muito tempo, que eu pensava assim. Eu pensava que eu não sou contra, eu acho que o crente tem que andar vestido com linha e vestido com decência, é muito importante. Mas eu já achei encontrar que se eu tivesse com uma roupa social, uma gravata, eu estava mais consagrado. Eu já pensei assim. E mesmo na brincadeira, a gente falando assim, irmão, não veio para o culto, não deu dízimo, mesmo na brincadeira, que era na nossa época, mas havia ali um tom de julgamento. Colocando Deus no eixo da nossa vida. É quase como uma disputa. Então, ao invés de ver a ideia comunitária, que é a igreja, uma família, cada um com as suas necessidades e realidades, eu estou disputando, então eu vou disputar aqui. Disputar com o irmão, disputar para ver quem é mais santo, disputar quem faz isso. Meus irmãos, tudo isso tem a ver quando nós vivemos ou utilizamos desse medo de Deus. Eles creram que agradar a Deus era perfeitamente seguir regras religiosas. Então, agradar a Deus é isso. Agradar a Deus não é cortar o cabelo, não fazer isso, fazer aquilo, eu estou agradando. Interessante que o apóstolo Paulo disse: façam tudo para a glória de Deus. Mas a ideia que ele faz de fazer tudo é no sentido assim, de você pegar a sua existência, aquilo que você tem, as suas coisas, e colocar à disposição de Deus. Qual era a consequência desse pensamento? Esse entendimento levou a uma religiosidade exterior. Achavam que a justiça de Deus se alcançava pelas obras e confundiram obediência de coração com aparência. Aí vão criar tradições humanas como se fossem mandamentos. E aí qual é o erro central? Ninguém consegue cumprir tudo. Ninguém. O Deus, ou pelo menos a figura de Deus que os fariseus criavam, é uma distância enorme. É mérito, não é graça, não é relacionamento. Por isso eles não suportavam Jesus. Porque Jesus quebrava tudo isso e Jesus olhava as pessoas, Jesus olhava com graça. Há uma outra mentalidade da época de Jesus, são os saduceus. Para eles, Deus era como um conceito religioso. Como eles entendiam? Por exemplo, os saduceus, eles eram uma classe assim, uma certa elite sacerdotal, e eles eram racionalistas, refletiam bastante. É eles que vão perguntar a Jesus: a pessoa morreu o marido, morreu tal, na ressurreição vai ficar com quem? Porque eles não acreditavam em ressurreição. Eles criam em Deus, mas negavam o sobrenatural. Interessante isso. Por exemplo, eles não acreditavam na ressurreição. Então, eles acreditavam no Deus de Israel. Mas aquilo que é sobrenatural, aquilo que está fora das relações racionais ou daquilo que eles podiam controlar, eles não aceitavam. Eles não criam na ressurreição. Eles não criam em anjos. Eles não criam em espírito. E uma coisa interessante, com a gente estudando vai descobrir isso, eles se limitavam ao Pentateuco. Gênesis a Deuteronômio. Qual era a consequência dessa mentalidade? É que o povo entendia que o Deus representado, ensinado pelos saduceus, era institucional e sem poder sobrenatural. Sem poder sobrenatural. Era um Deus distante, preso a estruturas do templo e a poder político, por assim dizer. Eles transformaram a presença de Deus numa doutrina fria e controlável. Eu sou batista, já falei isso a vocês, amo a minha denominação. Gosto, conheço, procuro estudar. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Uma das coisas que eu aprendi um dia,
nós, batistas, somos levados a refletir. Isso é bom, não é ruim, não. Você vê, a gente estuda as escrituras, a gente está sempre em busca do melhor. Você vê, o irmão Atilson aqui estava ensinando EBD, não foi quando eu cheguei, estava aqui. Isso é uma busca, isso é claro e deve ser feito. Mas, meus irmãos, tem coisas que chegam ao nosso limite, e aí só Deus para fazer. Não tem. Um dia eu estava numa reunião, estava uma irmã assim do lado, e estavam cantando, um grupo assim cantando, e a irmã, quando cantava, como me emocionei com o hino ali, aí ela fazia assim, glória a Deus, oh meu Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí a irmã estava do lado, ela mais assim, meticulosa, não sei, ela falou assim, eu nunca esqueci, ô irmã, que toda hora glória a Deus é essa? Poxa, ele já ouviu, basta uma. Agora, eu vou falar uma coisa, Delina, eu não acho que ela fez por mal, não. As pessoas veem mal, né? Eu acho que é o conhecimento. Aí ela falou assim, aí a irmã olhou para ela e sabiamente respondeu assim, Lilian, respondeu assim para ela, irmã, deixa eu dar os meus glórias a Deus, porque eu sei porque eu estou dando. Rapaz, eu saí dali, eu que aprendi, falei, oh meu Deus. Ela disse, eu sei, porque Deus é multiforme e gracioso. Gente, a gente não tem o controle, não tem o controle. A gente ora por uma coisa, Deus dá outra, a gente pensa uma coisa, Deus faz outra, a gente pede uma coisa, Ele manda para o outro lado para resolver. Deus é isso, não é que Ele vai fazer a gente toque, não é isso, Ele não faz, mas a relação de controle é dele. E os saduceus tinham essa ideia. Então, quando Jesus chega e diz, nada disso, pode ficar, porque Deus é um Deus de vivos, não é Deus de mortos. Deus é um Deus que ouve oração, Deus é um Deus que entende. Deus é um Deus. Quer ver uma coisa que eu acho interessante? A gente vai lendo o Velho Testamento, diz que Eli, o sacerdote, ele estava assim, sentado com um banquinho. Quem vai lá orar, que a gente fala tanto da oração dela, quem é? Hein? Ana. Aí, Eli era o quê? Sacerdote. Classe saduceus descendentes daí, eles diziam assim. Aí chega lá, Ana chega, né? Que o texto diz, né? Que ela orava, mas movia os lábios, né? O que é que ela estava fazendo ali? Colocando a sua luta, né? Aonde? No momento doutrinal ali, daquela coisa da ordem do tal. Aí diz que Eli, o sacerdote, olhou e disse assim, vá para casa, sua cachaceira. Tá, ele disse, você está bêbada. Aí eu fiquei assim olhando, falei, meu Deus, tenha misericórdia de mim, me colocando assim, figura de pastor, sacerdote. Rapaz, ele que era o sacerdote não discerniu. Pensa nisso. Ele não viu que aquela mulher estava quebrantada diante de Deus. Orando, ele disse só para você cachaça, beba, vai para casa, beba, para caber. Você entendeu, irmãos? Então, não é a forma. Qual era a forma? Eles entravam, está ali o sacerdote, está aqui. Então a forma é essa. Não, a forma é pessoal. Nós não podemos entender Deus dessa maneira, porque nós, de alguma maneira, estabelecemos limites, e nós vivemos pelo quê? Pela graça de Deus. Também temos uma terceira fase, chamada doutores da lei. Doutores da lei, há uma diferença, são os escribas, eles faziam, escreviam, eram uma espécie de intérpretes juristas das escrituras. E eles tinham um zelo por entender e ensinar. Só que eles transformaram o relacionamento com Deus em um exercício de erudição. Então, eles eram mestres do texto. E Paulo, por exemplo, vai falar em 2 Coríntios capítulo 3, que o Espírito é que vivifica e a letra mata. Qual é a relação? Ele está dizendo que a Bíblia... Não é isso. Ele está dizendo que a forma... como se você coloca aquilo como se fosse aquilo e aquilo somente, no seu entender, é perigoso. Ele diz, a graça de Deus, o Espírito Santo, é isso que dá vida a nós. É a mesma coisa que ele escrevendo aos Coríntios, ele diz assim,
Irmãos, o pessoal, falando de alguns irmãos, ele diz assim, a cabeça, ele diz assim, eles são fracos de entendimento, mas tem muito amor. O que é que ele está dizendo? O coração deles é cheio de vontade e graça de entender, mas a cabeça não está organizada ainda. Então pode ter algum exagero, mas ele entende a graça de Deus. Qual é o erro central deles? É que eles conheciam sobre Deus, ou pelo menos falavam, mas não desenvolviam essa experiência pessoal. Por isso não reconheceram, interessante, os doutores da lei, que lidavam com o verbo escrito, que é a palavra, não reconheceram o verbo da vida. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Diante dessas três mentalidades que ocupam a ideia da realização na época de Jesus, e tirando da nossa concepção judaica cristã, que está bem dentro da igreja, e que vem há muitos anos no Ocidente, nós temos as concepções de medo de Deus de todos os lados. É comum a pessoa dizer assim para o filho, ó, papai do céu castiga. Olha aí, tá vendo? Papai do céu castiga, não faça isso, não é? É por isso que quando fala uma coisa em casa, vou falar com seu pai, que é a figura mais forte, né, nesse sentido. Então você cria uma concepção, que os neopentecostais sabem explorar bastante isso, né, de que Deus praticamente é uma pessoa atrás da porta, tipo um capataz, sabe, com um chicote, uma vara, que é pá, pá, pá o tempo todo. Do que nós precisamos? Do que as pessoas precisam? Do que nós precisamos para ser essas pessoas que sejam aptas para lidar com essas dificuldades e ensinar aos outros essa transformação do Evangelho? Nós precisamos de uma revelação. Nós precisamos de alguém que nos diga quem é Deus agora para nós. Quem é Deus para nós? E essa revelação vem através de quem? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É Jesus Cristo, meus irmãos. Vamos ver como é que Jesus vê isso? Olha que coisa maravilhosa. João, capítulo 14, Evangelho de João. Carrega a sua Bíblia. Versículo 9. Felipe pediu, Senhor, mostra-nos o Pai. Que coisa, eu vibro com esses textos. Versículo 8. Jesus então respondeu Felipe. Qual é que ele respondeu? Vamos lá. Vamos lá, vamos ler aqui todo mundo, vem cá. Vamos lá, Felipe, vamos lá. Estive com vocês todo esse tempo, e você ainda não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Então, o que ele pede para mostrar o Pai. Que coisa linda. Gente, eu não sei como é que você... Gente, pensa nisso. Se eu quero ver quem é o Pai, para quem eu olho? Para Jesus. Jesus falou, Felipe, eu estou há tanto tempo com você, você não tem me visto. Porque aí entra a doutrina da Trindade, não é? Jesus é a segunda pessoa da Trindade Santa. Então, a presença de Jesus é a presença do Pai. Agora, ele não está falando fisicamente ou esteticamente, não é isso. Ele está falando nas ações, de como Deus trata conosco, de como Deus trata com as pessoas. Ele falou, mostra o Pai. Ele falou, eu aqui. Eu estou aqui. Quem me vê, vê o Pai. Meus irmãos, isso é uma revelação, isso é coisa do céu, isso é algo que vem de Deus, é Apocalipse, né? É uma revelação que abre os nossos olhos para ver que Deus não é o Deus altíssimo somente, que está lá em cima, mas é o Deus que está aqui, presente em nós, conosco, que caminha conosco. Eu tenho muita dificuldade, eu tenho pregado em muitos lugares, e eu fico olhando os hinos. Eu fico olhando muito isso, as músicas que cantam. Você já reparou isso? E também as mensagens.
Você vai, porque às vezes não vou só para pregar, vou para congregar também. E eu fico olhando, mas rapaz, não é possível, cantou aí 4 inéditos, não tem um que fala de Jesus, velho. Não tem um. Ah, mas está falando de Deus do Velho Testamento. Não quero entrar nessa questão. Mas quando eu me refiro, por exemplo, a Deus lá no Velho Testamento, é uma pessoa, na minha mente, é subjetivo. Não consigo pensar. Eu só consigo ver Deus com o nome e endereço: Jesus de Nazaré. Então, quando eu penso o meu louvor, por isso eu gosto muito dessa música, né? E se as palavras não forem mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Quer dizer, a Jesus de Nazaré, é isso que a música diz. E quando o Felipe perguntou, Senhor, mostra o Pai, ele falou, Felipe, eu estou aqui. Eu estou aqui. Jesus veio revelar o que nenhum grupo havia compreendido plenamente. Ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. O Deus dos fariseus temiam como juiz. O dos saduceus reduziram a tradição. Os doutores da lei transformaram em teoria. Jesus revelou um Pai amoroso, relacional, próximo. Ele mostrou um Deus que se importa, que perdoa, que acolhe, que ensina, que cura e habita entre nós. Eu não terminei, mas escrevi um texto, mas eu comecei que a ideia vem, eu guardo, chamado O Deus que não abandona. Porque a gente pega aquele texto de 1 Pedro que diz assim: e todo aquele que Deus recebe como filho, ele faz o quê? Corrige, né? Castiga. E Pedro cita até o açoite. Então o pessoal pensa assim, está vendo que só porque você é crente, você vacile com Jesus, não que você cai, né? Aí tem gente que fala assim, baixa a mão, Jesus, desce a mão. Deixa eu explicar para você esse texto. Pastor Silvio, o senhor está dizendo que Deus não disciplina? Não, não digo isso. Ele disciplina, ele permite a sua caminhada para você ser disciplinado. Mas tem uma diferença. Ele disciplina a mim e a você por amor, para você melhorar. Não é para destruir você. Não é como uma irmã que chegou na igreja e disse assim, eu estava assim, Deus me deu uma revelação, vou lhe jogar na UTI. Isso é uma coisa dessa. Meu Deus do céu, pensa uma coisa dessa. Você já ficou, eu já fiquei, que eu fiz 2 cirurgias. Rapaz, é horrível. Né, Anny? A gente fez assim, Que Deus é esse? Meu irmão, você não conhece a Deus. Ela falou, Deus falou comigo. Meus irmãos, não fale isso. Agora, claro, você tem as suas circunstâncias, você pode ter ficado doente e coisas outras, e que você tem a sua liberdade de existência, porque Deus lhe dá um limite de liberdade, e você, por questões outras, ficou doente. Aí você pode dizer, poxa, Deus, de alguma forma, Deus me ajudou a entender esse momento, mas Deus, Ele é Pai amoroso, irmãos. Ele corrige para te melhorar, Ele permite a correção para melhorar a sua vida. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Pensa nisso, ainda mais na sua. Pensa numa coisa dessa. Ele diz em Mateus que ele faz nascer o sol sobre bons e os melhores, não é isso? Ele faz nascer o sol sobre quem? Bons e maus. Olha a natureza de Deus. Então, quando você passar por uma correção, ou você entender que aquilo é uma correção, você deve dizer, obrigado, Senhor. Obrigado, trabalha isso na minha vida. Meu Deus, que isso possa fugir se aconteceu, mas não pode a culpa em Deus. Meus irmãos, os fariseus tinham uma necessidade de controle e perfeição. Projetaram um Deus rígido e positivo. Os saduceus eram o apego à racionalidade, os doutores da lei, o orgulho intelectual. Jesus, porém, cura essas distorções, mostrando um Pai que ama, que é relacional, mas que também exige, que é santo, mas é acessível, que é justo, mas é gracioso. Irmãos, olha a figura de Deus. Aí Jesus está assim, aí pega uma mulher lá, traz, joga ela aqui, ó. Foi pega em adultério, tal. O que foi que Jesus fez com aquela mulher? Me diga.
Fez o quê? Achou assim, né? E ficou escrevendo, disse que... Aí o que é que o pessoal... E aí ele falou o quê? O que é que ele falou? Vamos lá, me lembra esse texto. O que ele falou, Jô? Hein? Olhe, que vocês que estão aqui acusando, que não tiver pecado, dê a primeira pedrada. Aí... Foi todo mundo embora. Aí ela ficou, aí ela olhou, cadê o pessoal que ia ali apedrejar? Elas foram embora. Eu também não te condeno, não. Vá, não faça mais. Não faça mais. Eu vou concluir por causa do horário. Eu estava trabalhando numa igreja e havia um encontro que ia ser de jovens e tal, e o pessoal estava fazendo muita coisa. E alguém inventou lá de fazer uma acarajé. Alguém que sabia fazer, para vender, né, na igreja. Isso acontece muito, cada um. E aí começou tal. E quando eu cheguei, eu era o conselheiro, aí eu cheguei assim, aí eu estou vendo lá o pessoal orando, tinha uma panela bonita com massa de acarajé, né, aquela massa branca, e o pessoal mexendo. Aí eu vi, uma irmã chegou, botou a mão, saia dessa massa em nome de Jesus, sai Satanás, sai. Aí eu falei, rapaz, as coisas só acontecem comigo, parece que é uma coisa. Eu falei, como é, rapaz? Aí veio outro lá e chegou outro e disse assim, olhe, sabe por que o acarajé? Porque tiravam a massa e botavam dentro do óleo, né? Do óleo fervente e não secava, né? Não grudava. Ela, como chama? As cozinheiras dispersavam, né? Aí eu vi, essa moça se ajoelhou e repreendeu o diabo, o demônio que estava dentro da massa. Aí o outro veio e disse assim, sabe por que isso? Porque a igreja aqui é batista e não guarda o sábado. Se guardasse o sábado... Aí daqui a pouco veio outro e orou, e outro pulou, e teve até uma irmã que cantou um hino. Aí eu cheguei, respirei fundo, para que o espírito de João Batista não viesse sobre mim. Chamei e disse, irmã, como é que faz acarajé? Eu não sabia como é que faz, eu ignorante nisso. Aí a irmã disse, não, pastor, essa acarajé aqui é assim, bota de molho. Ela me explicou todo o processo. Aí eu chamei o pessoal que estava lá, falei, gente, como é que foi feito isso aqui? Ah, ficou de irmã fulana mexer. A outra que trouxe, mas não estava descongelado. Quer dizer, desestruturaram tudo, não fizeram conforme a orientação e estavam culpando Deus, guardar sábado, pecado. Então, qual é essa percepção? É como se nós fôssemos à toa. É como se nós fôssemos galinha de granja. Chama galinha de granja, já expliquei isso a vocês, né? Porque a galinha, o pinto que nasce na granja não tem franga para esquentar, ela nasce naquelas... Então não tem mãe, não tem, como é chamado assim, né? Então, os filhos de chocadeira, nós não somos. Nós temos um pai, então nós culpamos tudo, e isso se estraga, rapaz, estava todo mundo triste, aí eu cheguei lá, e aí então, né, o Espírito do Senhor fez tudo de uma... Eu disse, espera aí, licença aqui, sai, pega esse negócio, leva lá para dentro. Aí pegaram, levaram lá para dentro, vai ver o que é. E a irmã chegou lá, aí a irmã que entende do riscado, chegou lá, mexeu, consertou e tal. Daqui a pouco, começou a fritar. Meus irmãos, Deus está do nosso lado. Você sabe dar coisas boas a seus filhos? Sabem? Jesus falou, se vós sendo maus sabem dar as coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Agora, o incircunciso do coração, aquele que ele vai resolver lá, mas Deus está do nosso lado, justificados, pois, pela fé para com Deus, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Aí os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Aí por quê? Porque os fariseus como é que oravam? Ó Deus, graças te dou que eu não sou igual a ele. Eu dou dízimo, eu faço, eu aconteço, tum. Aí Jesus, nada disso, isso é tudo palhaçada, vem cá. Mandou ir para onde? Entra lá no seu quarto. Fale com seu pai em secreto.
e Ele que te vê, vai ouvir sua oração. E como é que ele chama? Vou ensinar vocês a orar. Vá, orem comigo. Aí ele falou aos discípulos. Aí os discípulos já imaginaram assim: ai, como é que ele vai citar? Yavé de Sabaote, Yavé não sei o quê. Aí Jesus fala: oh, que coisa linda. Eu queria estar lá. E Jesus fala: orem assim. Pai nosso. Que coisa, gente. Isso é lindo demais. É tão pessoal. Você já imaginou um judeu daquele, vendo todas aquelas tradições, e templo, e fumaça, e incenso pegando fogo, e caldeirão de brasa de bronze, e Jesus falou: não, pode orar, chame de Pai, Pai nosso, que está no céu, seu nome seja santificado, venha a tua vontade, seja feita a tua vontade na nossa vida, no céu, na terra. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Você reparou? Só fala de coisa do dia a dia, né? Olha, Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair quando o nosso olho ficar grande para uma coisa, para o pecado, a tentação. Livra-nos do mal. Meus irmãos, é esse o Deus que eu vos apresento, é desse Deus que eu falo, desse Deus que cuida da gente, desse Deus que sabe como julgar, que sabe como lidar. E é por isso que às vezes a gente não entende. Eu estava num lugar e um irmão veio corajosamente à frente e ele contou uma experiência maravilhosa. Ele disse assim, maravilhosa de ouvir, mas muito dolorosa assim. Ele disse assim: eu trouxe meu cunhado, meu irmão para morar na minha casa. Com a mulher e com o filho, estava no interior e não tinha onde morar. E ele trouxe para cá para dar trabalho, dar emprego, tal. Ele colocou na casa dele. E o irmão dele, o irmão dele foi morar, o irmão, a esposa de 2 filhos. E ele sustentou ali até conseguir um trabalho. Coisa de irmão, né? Passado 2, 3 meses, e ele contou toda a história lá, mas eu vou ser sintético aqui, ele descobre que a esposa dele estava tendo um caso com o irmão dele dentro de casa. Ele contou isso. Traição. Mas, meus irmãos, ele contou lá, ele e a esposa estavam do lado. Aí ela chegou na frente e falou assim: olha, isso aconteceu porque eu não vigiei. Ela foi clara. E ele também não vigiou, ela também, ele falou, eu devia ter cuidado mais de minha esposa, tal, e conversaram. E aí, no final, sabe o que ele disse? Assim, na frente, nós estamos no grupo, ele abraçou ela e falou assim: mas eu te perdoo em nome de Jesus, porque um dia eu fui perdoado, e ela também eu perdoo. Aí chorou todo mundo, a gente também, eu fiquei chorando. Aí tinha um que estava do lado e falou assim: se fosse eu, matava. Aí eu disse: sabe por que tu fala isso? Você nunca precisou da graça como eles precisaram. No dia que você precisar, você vai ver. A graça é isso, é a cara do nosso Deus. Perdoa quem não merece. Dá oportunidade para quem não presta. Leiam os evangelhos com outros olhos, observem. Judas tentou trazer Jesus para o chiqueiro dele, não lembra? Aí, quando Judas veio e beijou, o que Jesus falou? Sem vergonha, descarado. Foi assim que ele falou? Ele falou: amigo, o que você veio fazer aqui? Aí ele olhou, beijou ele, aí ele disse: pode fazer, faça o que você tem que fazer. Faça. Sabe o que Jesus está ensinando para mim, para você? Não se rebaixe. Você é diferente. Deixe cada um. Você fala, não deixa lá. Jesus não se rebaixou. Ele deixou a coisa mais linda. Ele dependia de Deus. E ele ainda teve outra coisa. O que é que a gente disse? Se Judas se arrepender, acho que com certeza eu aceitaria. Como fez com Pedro. Pedro, você está aqui cantando. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Pedro, eu nego nada, eu sou. Aí você vai ver. Porque todo mundo precisa dessa graça de Deus.
É esse o Deus que vos apresento, é o Deus que nós cremos. Então, quando a situação estiver ruim, péssima, e você não vê horizonte para você, você deve lembrar do seu Deus, assim, em Jesus Cristo. Você deve dizer: misericórdia. É isso. Você deve clamar pela graça. E quando você conseguir alguma coisa, e quando você vencer, ou você for abençoado, você diz assim: mas como meu Deus é bom. Além de me salvar e tudo, Ele me deu essa graça. Perceba essa graça, porque é isso que Ele é, bondoso, maravilhoso. Esse é o Deus que nós cremos, nós devemos pregar, porque é esse estar bem com Deus, é esse meu e Deus, que vai nos dar essa tranquilidade para o dia a dia. Para enfrentar amanhã, segunda-feira difícil, aquele chato no trabalho, aquela dívida, aquela situação, aquela coisa, aquele sentimento rompido, e você dizer: meu Deus é bondoso, Ele está do meu lado, Ele está do meu lado, Ele está do meu lado, Ele não é meu inimigo. Vamos orar, vamos ficar em pé. Nosso bendito Deus, o Senhor que nos reconecta todos os dias. Sabe, aquele dia, meu Deus, em que eu me sinto tão mal, tão ruim. Mas aí eu leio a Tua palavra e o Teu Espírito de novo me levanta, aponta para mim, mostra o quanto o Senhor é bom. Mostra que o Senhor cuidou de mim, cuida e cuidará lá na frente. Oh, meu Deus, assim como eu oro, eu sei que muitos irmãos e irmãs estão orando da mesma forma, com outras palavras. Oh, Senhor, revele-se para eles que o Senhor era amigo de Abraão e agora é nosso amigo. Que o Senhor é Deus que faz o sol nascer sobre bons e maus todos os dias. Que o Senhor é Jesus, Jesus de Nazaré, que olhou para quem precisava, deu comida para quem tinha fome, trouxe fé, ânimo. Oh, e aí está o Senhor. Oh, meu Deus, não deixe a gente perder isso de vista nunca. Senhor, e naquele último dia, quando o Senhor nos chamar para estar na Tua presença, que alegria, que ânimo há de ser, para conhecer o nosso Deus, que a gente seguiu a vida toda. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, continue administrando a Tua graça sobre nós. Sê com Teu servo, nosso pastor, o pastor de olhos, sua família, essas férias. Abençoa o Senhor onde eles estiverem agora. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Não sei se vocês sentam, ficam de pé, e o pessoal vai... Vamos sair louvando a nosso Deus, dizendo que Ele é bom.